Paz e graça, Deus abençoe. É bom estar contigo nesse vídeo mais um momento. E louvo a Deus pela sua vida, você que tirou esse momento para estar assistindo esse vídeo. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre a questão de sermos santos e o processo de santificação e toda a convocação que Cristo fez para as nossas vidas. Hoje eu quero falar contigo sobre a unidade, sobre o compartilhar. E está lá ainda em 1 Coríntios, só que a gente vai ler 3 versos. O verso 17, o verso 18 e o verso 24. Convido você a estar lendo, a estar meditando e oro para que essa mensagem caia profundo nas suas entranhas e mude e dê um start para que você possa ser moldado, ser transformado e entrar nesse processo de arrependimento e de santificação conosco. Fique conosco por alguns minutos e que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. 1 Coríntios, né? Eu vou ler aqui 17, 18 e o verso 24 para poder a gente seguir falando sobre esse processo de santificação. Então, 1 Coríntios 17 fala assim, ó: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio da palavra de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Santificados, fomos convocados para sermos santos. E Paulo diz aqui, nesse momento de 1 Coríntios, lá em Coríntios estava tendo assim, várias pessoas dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Havia divisão no povo, havia uma divisão e isso provocava contenda, isso provocava pensamentos fora da palavra. Então Paulo diz aqui, e aí Paulo fala, louva a Deus que eu não batizei quase ninguém, batizei só fulano, cicrano, para que não pensem que é por minha causa. Né? Paulo nos leva a esse entendimento de que o Evangelho, o único que nos dá acesso verdadeiro a esse Evangelho é Cristo Jesus. E aí aqui ele diz assim, olha, não foi com sabedoria humana que eu cheguei a vocês. E Paulo, para quem não conhece a história de Paulo, Paulo era um mestre da lei, Paulo era uma pessoa instruída no Evangelho, era um fariseu, ele mesmo, em alguns dos seus livros, ele vem falar quem era ele antes de Cristo. E ele diz que ele considerou toda a sua inteligência, todo o seu entendimento, todo o seu conhecimento da Torá como esterco. Esterco, cocô de vaca, cocô de boi, esterco. Ele considerou tudo isso por causa da mensagem da cruz, por causa de Cristo. E aí ele diz assim, olha, eu não fui até vocês pregando com palavras de sabedoria, mas por que eu não fui com toda a palavra de sabedoria humana, com toda a inteligência, com toda aquela prosopopeia, como às vezes eu digo, essa prosopopeia, essas palavras difíceis, para que a mensagem da cruz não fosse esvaziada, para que Cristo não saísse do centro da mensagem do Evangelho. E ele diz assim, olha, essa mensagem da cruz, para muitos pode ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então, esse processo, o que eu quero falar com isso? Que para a gente entender esse processo de santificação, primeiro, é primordial, é principal, que Cristo seja o centro dessa mensagem, que não seja o mensageiro, eu, você, ou você que será um mensageiro, que seja o personagem principal. Não, Cristo é o único que tem o centro, ele é o único centro de todas as coisas, ele que conhece todas as coisas e tudo o que a gente comunica através das nossas vidas é por causa do Espírito Santo que habita em nós, é por causa desse mover que habita em nós. E lá no 1 Coríntios, verso 24, fala assim, depois que ele fala de todas as situações de quem é grego, quem é judeu, ele diz assim, olha, uns querem sabedoria, outros querem poder, ele dá todo ele fala daquela sociedade, daquele ambiente. Mas aí no 24 ele diz assim, todavia, para aqueles que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Cristo. Para aqueles que foram convocados para serem santos, para aqueles que foram convocados para se alistar no exército de Cristo, para aqueles que foram adotados como filho e podem clamar, chegar no Santo dos Santos e clamar, Abba, Pai, Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, entendendo que estamos passando por esse processo de santificação, nós temos que entender uma coisa. Deus nos criou e nos colocou numa comunidade, né? E nós, como igreja, entendendo esse processo de santificação, e nessa mesma aqui em Coríntios, ele vai falar sobre os dons que Deus vem nos dá, Deus nos dá esses dons. Esse processo de salvação, quando nós encontramos com Cristo, nós somos salvos, e os dons que vêm por meio da fé em Cristo Jesus, eles são distribuídos e repartidos entre todos nós. Esses dons estão dentro de nós. E eu creio muito nisso, que esses dons, quando vem o Espírito Santo, todos esses dons são colocados dentro de nós. Mas, nesse processo de santificação, nós somos levados a um lugar onde nós temos que ter em comunhão, viver em comunhão. E nessa comunhão, repartir os nossos dons através de um mesmo Espírito. Nós temos que nos despir do velho homem, passarmos juntos todos por esse processo de despir do velho homem, sabe? Fazer cair por terra toda a mentira que foi verdade na minha vida, na sua vida. Nós temos que passar por esse processo. E como é que a gente vai passar por esse processo de lapidação se nós não comungamos juntos, se nós não concordamos? Porque a mim, Deus de repente deu uma revelação, a você que está me ouvindo, Deus te deu uma revelação ou está preparado, tem pronta uma revelação para ser ministrada e manifesta através da sua vida. É a comunhão dos santos que vai nos fazer desenvolver um processo de santificação seguro, fundamentado na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Porque esse processo de unidade nos leva para esse lugar de santidade. Esse lugar onde nós seremos assim moldados verdadeiramente por Cristo. Paulo ensina que nós temos que ter essa disposição mental. Nós temos que ter essa disposição mental como igreja, sabe? Como igreja, como comunidade. Sabe, quando você tem um filho, você e sua esposa, ou você e seu marido, se vocês não tiverem uma comunhão em como você vai educar esse filho, vocês vão ter problemas no casamento de vocês. Mas pior do que ter esses problemas de casamento, vocês vão ter um problema naqueles que estão enxergando vocês. Porque se você diz sim, e seu marido diz, por exemplo, sua esposa diz sim para algo e você diz não, o seu filho que está sendo gerado, ele vai olhar para vocês dois e vai, em algum momento, primeiro ele vai ficar confuso, né? Depois, à medida que for crescendo, vai criando um pouco mais de entendimento, vai gerando malícia em seu coração. Ele vai buscar se aproximar daquilo que for favorável para aquilo que ele tem desejo dentro dele. Então, vamos lá. Digamos que você tenha um filho que ele ama mascar chiclete. E naquela semana, seu esposo disse assim, olha, essa semana ninguém vai mascar chiclete dentro dessa casa. Mas aí você está dentro de casa e seu filho está dando trabalho, você pega e dá um chiclete para ele. Bom, ele pode, diante disso, chupar o chiclete, porque ele gosta, mas você tirou total autoridade do seu esposo diante do teu filho. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo diz assim que a gente tem que ter uma mesma disposição mental, que nós temos que estar debaixo de um mesmo pensamento, ele está dizendo assim, olha, eu posso ter um dom, você ter outro. Nós podemos ter a revelação, às vezes o mesmo texto, eu tenho uma revelação, você tem outra. Mas essa multiplicidade de dons, ela provém de um único pensamento, de uma única sabedoria, a sabedoria de Deus. O que eu quero te falar, nosso processo de santificação, ele obrigatoriamente vai passar por esse relacionamento também com os nossos irmãos na igreja, porque nós precisamos da revelação que está na vida de cada um. E nós precisamos manifestar a revelação que está dentro de nós. Então, esse processo de santidade passa também pela comunhão com os irmãos. Viver em comunhão sobre um mesmo pensamento.
embora nós tenhamos uma multiplicidade, múltiplos dons, múltiplos personalidades, o Espírito Santo é o mesmo. Então, nós estamos debaixo de uma mesma autoridade, que é a autoridade que vem de Cristo Jesus. Nós estamos debaixo de uma mesma unção, que é o Espírito Santo que nos unge, que nos trouxe a revelação da palavra. O processo de santidade também vai passar por esse lugar, onde você vai ter que entender a sua posição no reino e servir e honrar a posição do outro no reino. Mesmo que ele esteja em processo de santidade, de santificação, em que suas vergonhas de repente serão expostas para você. Você enquanto santo, você enquanto processo de santidade, você tem que ser o apoiador dele, suportar as cargas dele. Lembra quando eu falei dos meus pastores? Lembra quando eu falei dessa confiança e desse olhar de Cristo que eles têm para a minha vida e que nós temos que ter para a vida do outro, se somos líderes ou autoridades dentro de um governo de igreja, de congregação? Esse olhar tem que ser em todos nós. Veja, nós não temos que compactuar com o que é errado. O que é errado continua sendo errado. O que é pecado continua sendo pecado. E temos que combater, temos que dizer que é errado, temos que nos posicionar. Mas quando meu irmão está passando pelo processo de santificação, eu preciso entender que ele e eu estamos debaixo de uma mesma unção, que é o Espírito Santo. E todas essas vergonhas têm que vir para fora, para que a sabedoria de Deus, ela superabunde e ela sobressaia na vida do meu irmão e na minha vida também. Que você que esteja hoje assistindo esse vídeo, de repente você está passando por um processo de santificação doloroso. E você, de repente, que já passou, que de repente não sente tanto o processo de santificação, porque de repente você teve uma criação já dentro do Evangelho e isso te forjou desde pequeno, você tem que ajudar esse irmão que está mais fraco. Mas você que está fraco, eu convoco a você a crer em Cristo Jesus. Eu convoco a você a derrubar as barreiras de incredulidade e a deixar queimar tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você. Eu oro para que você busque em Cristo Jesus a humanidade restaurada e que esse processo de santificação você passe. Não será um processo fácil, mas você passe com a certeza de que você foi convocado para esse processo de santificação. E você passe com a certeza que tudo aquilo que aparentemente é um sofrimento, tudo aquilo que aparentemente é doloroso, não se compara com a glória que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu caminho nesse processo de santidade. Não importa a sua idade, não importa em qual situação você está, não importa qual foi o dom que Deus colocou dentro de você, o processo de santificação é para todos nós. E os seus dons, eles serão manifestos cada dia mais que você vencer cada degrau desse processo de santificação. E essa vitória só é concedida quando você se relaciona com Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais tudo que é ruim, tudo que é de mau caratismo na sua vida vai vir para fora, como Lázaro. E ele vai vir para fora, mas ele vai vir para fora para ser liberto e curado. Queira você descer à casa do oleiro, deixe ser moldado pelo oleiro. O oleiro é o Senhor, o oleiro é Cristo Jesus, o oleiro é o próprio Deus, o oleiro vive dentro de você, o oleiro é o Espírito Santo. Desça à casa do oleiro, deixe ser restaurado, se deixe ser quebrado para ser forjado, para que o velho homem de fato seja desfeito dia após dia na sua vida e o novo homem se fundamente, se restaure e te traga para o lugar de glorificação do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.